Eu acho que existe um jogo muito interessante aí, que seria essa coisa da construção. Por um lado é uma mentira, por outro lado é uma mentira que todo mundo acredita. Dentro disso é que eu tenho tentado me manter. Um pouco nesse fio da navalha de nem desmontar o truque, mas simplesmente explicitá-lo, né? Sem tentar tirar a magia, sem tentar tirar a poesia que a fotografia possa ter. Tigre que você gostou, né? Eu fotografo desde 1969. Eu comecei a fotografar um pouco acidentalmente. Eu morava numa casa com espaço. Alguns amigos meus resolveram fazer fotografia e eu falei, olha, eu tenho espaço aqui, vamos montar um laboratório. E aí foi uma paixão avassaladora, de alguma forma, um amor à primeira vista. Eu comecei, como todo mundo, um pouco na minha época. Isso tinha tempo de ditadura. Tinha um cunho um pouco mais jornalístico, um cunho mais de fotografia de rua, 35mm, branco e preto, essa questão da realidade que nos circundava, que de alguma maneira a gente se sentia impelido a denunciar. Eu penso que a fotografia engasga sempre numa questão, que é a questão da figuração, a questão da representação. Quer dizer, as pessoas em geral, quando estão vendo fotografias, acham que estão vendo o referente da fotografia. Então o neguinho abre a carteira e fala, olha, esta é a minha namorada. E esta não é a minha namorada, esta é a fotografia da minha namorada. Porque existe todo um mecanismo de representação e existe todo um mecanismo político que quer fazer com que as pessoas acreditem que isso é uma expressão da verdade. Sim. Enquanto que isso é uma opinião, tanto quanto uma pintura, tanto quanto um desenho, é uma construção. Não é caso de começar a abrir o pacote primeiro? Você pode Um novo jeito. De alguma forma eu estou querendo mostrar para as pessoas que isso é uma fotografia. Que o que elas estão vendo não é uma mulher, porque essa mulher não existe. Se você olhar para lá, você vai ver uma foto de minha autoria, mostrando duas mulheres. Não são duas mulheres, são duas mulheres, é o olhar do fotógrafo, é a ampliação que está feita, é o tamanho da ampliação, é a graduação de tons, enfim, tem toda uma construção que é feita, que apresenta alguma coisa, mais do que representa alguma coisa. Eu sempre fui um fã incondicional dessas mulheres de papel. Com o tempo eu fui percebendo que essas mulheres, enfim, ficavam nessas oficinas, nesses lugares de trabalho, e elas conviviam com os mecânicos de uma forma eventualmente mais intensa do que qualquer mulher real pudesse conviver. Eu acho que em todos esses trabalhos dessa série, eu vou estar trabalhando com essa questão da transferência afetiva, quer dizer, e eu acho que a fotografia está ligada com essa questão do erotismo, quer dizer, quando inauguraram a fotografia, quando a fotografia foi descoberta, dois grandes escopos da fotografia eram mostrar o mundo para as pessoas e mostrar para elas essa questão oculta do voyeurismo, do nudo. As pessoas passaram a se apropriar do corpo, inicialmente corpo feminino especialmente, né, de uma forma diferente. Se eu em algum momento falei de transferência afetiva da fotografia, eu aqui vou estar tentando falar do amor sublime pela mulher que está na parede. Todas essas fotos foram feitas numa marcenaria, na mesma marcenaria. Também em um lugar pertíssimo daqui, interessantemente. O cemitério também foi uma coisa que eu fiquei namorando muito tempo. Não conseguia me apropriar do tema a contento.
Quer dizer, aqui essa imagem, por exemplo, eu gosto muito dela, porque ela tem, por um lado, essa coisa do buraco negro, que é a morte, né? Esse buraco que quando a gente entrar não sai mais. Mas eu gostaria que você desse uma focalizada nessa foto aqui, que de alguma maneira contém toda a questão da fotografia e toda a questão da morte. Na hora que você vê essa foto toda, que é um papel se desfazendo, e consegue achar aqui a figura de uma pessoa, os olhos, o cabelo, que quase desapareceu. Quer dizer, você vê que as fotos do cemitério são todas azuis. Sim. E as fotos da marcenaria são todas amarelas, né? Tem a coisa do quente, do frio. E a própria a passagem do tempo vai amarelando, né? Quer dizer, uma foto velha é uma foto amarelada, né? Cada cantinho de moldura, a pessoa se agarra, as pessoas se colocam aos pés do Cristo. Eu fiz uma palestra e um fotógrafo cearense, o Zé Albano, que me sugeriu esse tema. Você já pensou em fazer o esvoto fotográfico? Nunca pensei, mas se você não for fazer, eu faço. É um trabalho muito diferente dos outros, no sentido de que para esse trabalho eu viajei o Brasil inteiro, fui, enfim, para os confins, procurando as salas de milagres. Essa foto aqui foi feita na sala de milagres da Basílica de Aparecida. Basílica de Aparecida é um Bradesco da religião, vamos dizer. Ela é toda austera e até a sala de milagres é muito organizada. Você tem caixas onde você coloca diferentes tipos de oferendas. E tem uma freira que edita as fotos e põe na parede. Isso é um teto, como vocês podem perceber. E esse teto é o teto das noivas. Todas as fotos aqui são fotos de noivas, casamentos e... Quer dizer, a grande questão desse trabalho foi da relação entre o geral e o particular. 20, 30 mil fotos penduradas na parede. E aí você começa a fazer uma viagem pela fotografia das pessoas comuns. Por um lado, você tem quase, em alguns lugares, uma história da fotografia do homem comum no Brasil. A foto do cara que faz retrato e colore, que é uma coisa que está caindo em desuso, mas se usava muito. E a foto que as pessoas tiram de si mesmas. Muita presença de 3x4. E essa coisa de que as pessoas, em algum momento, começam a se agarrar, a enfiar suas fotos. Se você olhar nessa foto aqui, isso está muito presente. Quer dizer, o cara pega a moldura do outro e começa a enfiar a sua foto. Quer dizer... Esse trabalho foi o trabalho mais difícil de ser feito. Agora, cadê o pano preto? Tá, agora foi perfeito. Essa câmera aqui faz um cromo, ou um negativo, conforme a gente use, deste tamanho aqui. Isso é o máximo de nitidez que você consegue num sistema convencional. Esse aqui é um 20 por 25, grande parte das fotos são feitas em 10 por 12, que dá um original. Se você quiser, te pega uma foto dessas rapidamente,
Quer interromper um instantinho? Espera aí. Este aqui é um original. Vamos botar no contraluz para ver melhor. É um original desse trabalho, que deve estar aí aberto, vocês já devem ter visto. A luz, basicamente, é feita com essas barraquinhas de luz, que a gente chama de haze light, mas varia de tamanho conforme o lugar. Agora, todos os lugares que eu fui, eu trabalhei com o que a gente chama de flash de estúdio, é um flash superdimensionado, e com filme de transparência, que forma um grande slide, vamos dizer. Eu estou tirando da fotografia um dos elementos dela, que é a questão da perspectiva, que é a questão de uma espacialidade tridimensional. Uma das questões que eu acho muito importantes nesse trabalho é mostrar que a fotografia também tem matéria. Ou seja, ela é feita de papel, ela é feita de porcelana em alguns casos, mas ela tem alguma coisa que a suporta. Então, conforme o lugar que você vá, as graças solicitadas são diferentes. Esta aqui, por exemplo, é uma foto que tinha reportagem. E, na verdade, essa é a única foto que tem corte no trabalho inteiro, porque eu tirei o texto, mas esse cara explicou que ele estava limpando a sauna com álcool, quando a garrafa de álcool explodiu e ele se queimou. Então tem a foto do antes e do depois. Tratar de miséria em São Paulo não precisa da fotografia, porque a gente sai na rua e tropeça com uma pessoa dormindo na frente da sua casa. Então, dentro disso, pensei que um outro viés seria necessário para tratar desses assuntos, né? Então, eu fiz 2 trabalhos, um deles sobre os andarilhos e, vamos dizer, a população sem teto que fica pelo interior, e outro trabalho com a população sem teto aqui em São Paulo. Quando eu mudei de estúdio, eu tive que desfazer de uma quantidade imensa de coisas. E aí me passou pela cabeça essa questão de falar o que é preciso para viver. E esse trabalho foi feito num lugar que se distribuía sopa, embaixo do viaduto do Glicério. Depois de um certo tempo que eu passei lá picando verdura, distribuindo água, essa coisa toda para me adequar ao ambiente e sentir o que acontecia lá, eu passei a levar uma lona, uma câmera de estúdio também, que ficava de costas para eles, e aí convidava-os a mostrarem seus pertences. Eu procuro, quando trato desses assuntos, retirar sempre essa questão de que o outro é coitadinho, mas trazer uma coisa que estamos todos vivendo dentro de uma mesma sociedade que está doente e que essa doença da sociedade nos pega também. Quer dizer, uma série de comportamentos que a gente tem, uma série de coisas que a gente faz, estão ligados a isso. Isso está em nós, não está no outro. Eu demorei muito para assumir essa imagem impalpável que o monitor do computador mostra. Mas agora estou um pouco mergulhado nisso, quer dizer. Basicamente agora,
eu estou muito interessado nessa questão da difusão de imagens pela internet. Na sequência daqueles trabalhos, eu comecei a tratar com o computador. E, navegando pela internet, eu fiquei vivamente surpreso com a quantidade de sites eróticos e, enfim, a infinidade de imagens que é oferecida grátis pela internet o tempo todo. E isso me fez pensar muitas coisas. Por um lado, como representar esse novo universo. Por outro lado, essa frieza da imagem catódica, vamos dizer, essa mulher completamente impalpável. Eu acho que editar é um dos grandes trabalhos que é dado na linguagem da fotografia, é não só tirar a foto, mas escolher. De alguma forma, me interessa saber por que as pessoas querem ver essas imagens. Então, essas coleções vão desdobrando em diversos trabalhos. Parte deles é feita pelo programa que chama Morph, que mistura as imagens em sequências de degradê, que as coisas vão se transformando. Esse é maior. Me interessa principalmente esse descolamento que houve entre a visão e os outros órgãos dos sentidos nessa questão erótica. O que eu queria mostrar nessa exposição era o que estava por trás dos meus olhos. Não dá para separar a questão da fotografia da questão do voyeur. A fotografia está ligada a esse assunto desde o seu primeiro momento. Isso que vocês estão vendo aqui é a simulação de uma instalação que foi feita no Centro Cultural Maria Antônia. A ideia que está presente nesse trabalho é a questão de juntar o olho à tatilidade, quer dizer, eu estou vendo alguma coisa e, de uma certa forma, a ideia de colocar os seios aqui foi o que encalacrou o trabalho durante esses 20 anos, porque eu queria uma imagem que as pessoas tivessem a curiosidade de tocar e não achava alguma coisa que pudesse despertar esse envolvimento e esse interesse. Aí juntou-se um trabalho ao outro e acabou saindo isso aqui. Olha, esse aqui é um dos painéis que fazia parte da exposição dos meus olhos. Isso é o que você vê pelos meus olhos. Isso aqui você via através de slides que mostravam meus olhos. Eu tento fazer com que o meu trabalho seja mínimo e que prevaleça a ideia. O aleatório, o ocasional comparece fortemente, quer dizer, essas justaposições vão se dando um pouco por acaso, às vezes começa a formar manchas de cor e tudo isso. Eu gostaria de estar com esse trabalho refazendo uma certa visão inaugural que todas as pessoas tiveram, que eu acho que a primeira visão de um bebê é isso que está aqui, né? Com o tempo essa imagem vai tomando um outro sentido e vai pegando uma conotação erótica, mas que não descarta essa conotação anterior que ela tinha. Passo muito tempo ruminando as coisas que eu estou fazendo. Conforme você vai fazendo, as coisas começam a se encaixar ou não. Às vezes tem ideias que não dão certo. E você passa a trabalhar, vamos dizer assim, numa instância um pouco mais interior, da qual você não tem muita consciência. A partir disso, você faz o trabalho, fotografa, traz para o estúdio, seleciona e traz para o racional de novo. Então, de alguma maneira, o tempo todo você vai estar fazendo uma ponte entre essas regiões um pouco mais profundas, né? Essas regiões menos conscientes, que certamente são muito mais interessantes do que as ideias que a gente possa ter. O fazer, de alguma forma, vai dando ao trabalho uma consistência que ele não tinha enquanto ideia. Abre a pizza. E aí o trabalho começa ele mesmo a apontar caminhos, né?
Tá, você não puxa a chapinha ainda, tá? Voltando à questão, quer dizer, tudo isso é banal, tudo isso é igual. Vamos dizer, há 150 anos atrás, nenhum sultão via tantos seios diferentes, né? Para que a gente precisa ver tudo isso? Que nexo isso faz? Eu também não tenho muita certeza, mas me interessa perguntar. Quer dizer, eu acho que o meu trabalho, cada vez mais, se destina a fazer perguntas muito mais do que a dar respostas, né? Eventualmente, gostaria de fazer as pessoas se colocarem essas questões também.